Aleluia. Ainda de pé, pegue sua Bíblia. Se ela está no smartphone, no tablet, ou se você trouxe ela, pegue ela, levante sua Bíblia. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Ela é infalível. Ela é inviolável. Ela é imutável. E ela me diz que eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu tenho o que ela diz que eu tenho. E que eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Dê um brado de vitória. Aleluia. Podem sentar. Obrigado, grupo de louvor. Depois eu chamo vocês novamente. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Não tem como não estarmos, irmãos. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Amém. Então não tem como estarmos mal. Não tem como estarmos perdendo. Nós não perdemos, nunca perdemos. Você pode dizer: pastor, o senhor não sabe como eu estou vivendo. Ainda não chegou o final. Nós não estamos perdendo. Pastor, mas está tudo afundando, minhas finanças estão afundando, minha saúde está desmoronando, meu relacionamento está se acabando, mas você está no meio do caminho. Jesus disse: vamos passar para outra margem. Eu creio no Deus que pode ressuscitar o que morreu. Amém? Então você nunca perde. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então abra sua Bíblia em João capítulo 8. Hoje de 4 e pouco da tarde, 4h30 eu acho, saí correndo. Lucerna estava com o Daniel Filho lá em casa. A gente está num processo de mudança. E eu disse: mas Lucerna, rapaz, mudou tudo. Mas rapaz, mudou tudo, o que é que eu faço agora? Mudou tudo. Porque, irmãos, eu percebi no meu espírito que o Senhor, Ele quer nos trazer para perto dEle e da sua palavra. Amém? Nós precisamos estar arraigados, alicerçados, aliançados, amarrados com a palavra. Não adianta você dizer que é crente, não adianta você proferir que você já é do Senhor Jesus, se você não está se ligando na palavra, se você está pegando a palavra relaxadamente. Sabe, se você está pegando a palavra relaxadamente e você está obtendo sucesso na sua vida secular, no seu relacionamento conjugal, na área financeira, não sei, em outras áreas, deixa eu te dizer, irmãos, isso tem prazo de validade. Porque sem a palavra do Senhor, irmãos, nós não vamos muito longe. Não vamos, nós podemos estar, sabe, envolvidos, inseridos num contexto de arraial, de congregação, de irmandade, de comunhão, sabe, respirando ares cristãos, mas sem a palavra nós não vamos muito longe. Como eu gosto de dizer, se o espiritual para, o natural para, irmãos. Aquilo que eu estou vivendo hoje foi porque eu plantei lá atrás, mas aquilo que eu vou viver no amanhã eu tenho que plantar hoje. A palavra de Deus, ela fala que é de uma forma contínua o nosso crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, não brilhou, vai brilhando. Se você brilhou há 20 anos atrás, que coisa boa, glória a Deus, você tem testemunho para dar. Você tem experiência que produziu esperança na sua vida. E você é um candidato em potencial para ajudar outros que estão passando por situações que você já passou e você obteve êxito. Sabe por que Davi ele conseguiu obter êxito com o gigante Golias? Porque ele teve experiências com o urso e com o leão. Amém? Então tudo que nós passamos, hoje Jeane, como
O Wesley falou aqui, né? Trouxe uma palavra sobre jogar a pressão na pressão, sabe? São coisas realmente pertinentes àquele que tem que estar com a palavra arraigada. Porque, meu irmão, a pressão vem mesmo. Mas vem para te consumir, não vem para te alisar. Mas quando você está inserido na palavra, é como um bambu. Você pode até balançar, parece que vai até cair, mas você não quebra. O vento dá com força, você vai para um lado, você vai para o outro, mas você está lá, firme na rocha. Não tora por nada. Amém? Mas para isso a gente tem que estar, irmão, se alimentando da palavra. Vivendo a palavra, recebendo da palavra, se alimentando, sabe? Eu quero viver uma vida em prosperidade. A Bíblia já nos dá a fórmula da prosperidade bíblica. Amém? A fórmula do desejo de Deus para mim e para a sua vida. Não se aparte da tua boca essa palavra. Antes medita nela de dia e de noite, para você fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E então você fará prosperar o seu caminho. Firme na palavra, não de domingo a domingo, a não ser que seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora um domingo aqui, outro acolá, irmãos, não vai trazer benefício. Não tem ninguém que consegue se alimentar naturalmente uma vez por semana. E esteja firme, esteja forte. Essa pessoa, com um tempo, ela vai ter que ir no hospital tomar soro para tentar se levantar, porque ela vai ficar frágil. E eu digo, se no corpo físico vem a consequência por não nos nutrirmos, não darmos ao nosso corpo o que ele precisa de nutrientes, se o nosso corpo precisa de nutrientes para ficar firme, o nosso espírito também precisa, irmãos. E o nutriente do nosso espírito é a palavra. Irmãos, eu creio na imposição de mãos, eu creio no calabachê, eu creio nos dons, todos os dons espirituais, eu sou apaixonado. Mas não adianta nós nos manifestarmos ou sermos usados pelo Senhor nos dons espirituais se a palavra não estiver junto. Amém? Deus não enviou os seus dons, Deus enviou a sua palavra e nos livrou, e nos libertou. Sabe, nos curou, nos libertou, nos livrou do que nos era mortal. Ele enviou a palavra. Deus sabe, irmãos, o quanto a palavra é importante. Ela é tão importante que foi através da sua palavra que tudo se fez. Aleluia, a palavra tem poder. A palavra que sai da tua boca cria o teu mundo. Aí para o teu mundo ser o mundo parecido com o mundo de Deus, você tem que estar com a palavra de Deus dentro de você. Porque se for a sua palavra por si só, irmão, não vai ser um mundo legal. Porque você vai falar com relação às suas razões. Você vai falar mediante aquilo que a sua visão natural está tendo. Você vai falar conforme os seus sentimentos. E os seus sentimentos, eles são traiçoeiros. Aleluia. Mas o seu espírito não. E seu espírito alimentado da palavra, irmãos, não tem como. Porque quando sair da tua boca a palavra, essa palavra, de fato e de verdade, será como uma espada de dois gumes, que vai penetrar naquilo que homem nenhum consegue ir, naquilo que bisturi nenhum na face da terra vai, mas a palavra vai. E ela vai mudar aquilo que você até hoje tentou mudar e não conseguiu. Só embaixo da palavra. Amém? João 8,31, Jesus diz a Bíblia, que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja, os judeus já tinham crido em Jesus. Eles já estavam andando com Jesus. Mas Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus não está ligando tanto, irmãos, com aquele que diz que é crente, que é cristão, mas não anda lá a palavra.
Ele disse aqui, você só vou te considerar meu discípulo se você permanecer na minha palavra. Então nós precisamos dar o peso da palavra no mesmo nível do peso que nós damos de Jesus. Porque afinal de contas, Jesus e a palavra são um só. O verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. Ela tabernaculou aqui na terra e recebeu o nome de Jesus. Amém? Então ele disse, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode dizer, mas a palavra e a verdade, aí ele no João 17, ele termina, ele fecha essa situação da verdade, e ele fala que a palavra dele é a verdade. Amém? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então nós precisamos ser discípulos do Senhor. Ser discípulo é ser como o mestre. É andar como o mestre anda, é falar como o mestre fala, é se comportar como o mestre se comporta. Para que a gente fale, para que a gente ande, para que a gente se comporte, para que a gente pense como o mestre pensa, como o mestre fala e como o mestre age, irmãos, nós precisamos saber como ele age. E a gente só sabe como ele age, não é orando, não é jejuando, não é pedindo que os ministros imponham as mãos sobre nós. É se alimentando da palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. Amém? Quando nós fazemos isso, irmãos, todas essas outras práticas, elas vêm à tona. Quem ama a palavra, ama a oração. Quem ama a palavra vai ter a sabedoria dos céus de orar a oração perfeita, que é a própria palavra de Deus. Quando eu oro a palavra, irmãos, eu estou orando a perfeita vontade de Deus, porque é a palavra de Deus falando comigo. Quando eu pego orações como Paulo ora, pelos Efésios, e eu me coloco naquela oração, Pai, me concede espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Ilumina os meus olhos espirituais, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da minha herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e hoje está disponível, habitando dentro de mim. Irmãos, quando eu oro ao Pai, em nome de Jesus, a palavra, isso vai acontecer. Espírito de sabedoria vai tomar conta da minha vida. Aleluia. Orando a palavra. Pai, a tua palavra diz. Irmãos, os céus param para ouvir o que você vai dizer. Pai, a tua palavra diz que se eu for dizimista fiel, eu posso te provar. Pensa aí, irmãos, é uma única parte da palavra que Deus, ele diz assim, pode me colocar contra a parede. Amém? Trocando em miúdos é isso. Ele está dizendo, se você for fiel nessa área, me coloque contra a palavra, contra a parede. Pode me lembrar. E eu vou resolver, eu vou respaldar o que eu já lhe disse. Eu vou derramar bênçãos sem medida na sua vida. As janelas dos céus vão se abrir. Irmão, janela só se abre por dentro. Quem abre a janela é Ele. Nós só vamos dar a condição dele abrir, porque nós vamos cumprir o princípio que Ele mandou estabeleceu. Aí Ele abre, e quando Ele abre, sai da frente. Tem pessoas aqui, irmão, que vai chegar tanto dinheiro na sua vida, você vai pedir sabedoria para saber administrar o que vai chegar. Diga, eu recebo essa palavra. Porque, irmão, deixa eu dizer para você, Deus só me revelou para eu liberar essa palavra. Não disse quem era. Aí você tem que ser sábio, dizer, esse sou eu. Agora, se você não quer, tudo bem. Deus respeita, irmão. Deus respeita, tem problema. Pronto aí, pai. Você que não quer, passa para a Vaneta, ela recebe também.
Aleluia. A gente precisa ser guloso com as coisas espirituais. Entenda, quando eu falo sobre isso, eu não estou trazendo uma palavra sobre a questão de glutonaria. O guloso que eu quero dizer é que você precisa, sabe, tá mesmo, sabe, sedento pelas coisas espirituais. E eu não conheço ninguém sedento pelas coisas espirituais se não tiver amor à palavra. Por um tempo, ele vai permanecer firme. Por um tempo, resultados vão vir. Mas no final da história, irmão, você vai ver que vai ter alguma derrocada. Sabe por que o rema existe? Porque no início dos anos 70, o Senhor falou com o irmão Reagan sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, um avivamento, desde a época, irmãos, de antes da Rua Azusa. Os Estados Unidos passaram do início dos anos de 1900 e lá vai cocada. Passando pela depressão, passando pelas guerras, passando por tudo, até o início dos anos 70, houve um avivamento, irmãos, de 1900 e alguma coisa, até 1970, o avivamento dos Estados Unidos transformou aquela nação. O avivamento foi tão poderoso, irmão, que os Estados Unidos até hoje, e eu vou dizer uma coisa, dificilmente vai perder a batuta de ser a maior potência do mundo. Deixa eu lhe dizer, irmão, não se engane não. Foi porque eles foram conquistados e a palavra de Deus lá, ela penetrou no início. Sabe qual é a religião principal deles lá? Veja, evangélica. Se você fizer um estudo pelo mundo todo, os confins da terra, você vai ver que as nações mais pobres ou em desenvolvimento são nações tradicionais. Ou nações que não exaltam o senhorio de Cristo. A Europa, irmãos, é o berço do Evangelho. Eu estive lá, eu vi a riqueza. Com os meus olhos eu fiquei impressionado. Eu ficava procurando um mendigo, um mês. Um mês. No último dia quase, foi que a gente viu uma pessoa, um pedinte, que estava mais arrumado do que eu. Eu passei por um lugar lá, que a pessoa que nós estávamos na casa dele, disse, pastor, aquilo ali é a favela daqui de Londres. Sabe como é, irmãos? Tipo aqueles prédios de Minha Casa Minha Vida. Prédio, que o governo simplesmente cede para o pessoal morar lá. Mais uma frieza espiritual. A maioria das igrejas seculares, irmãos, inclusive uma que eu preguei, na verdade não foi nem nela, eu preguei no ambiente que ela existe, mas que ela é fechada, onde foi o período que mais John Wesley ministrou nessa igreja. Eu ministrei numa igreja lá, mas era um ambiente novo, construído, de um pastor brasileiro, e essa igreja fechada. A maioria das igrejas seculares lá, de épocas lá de trás mesmo, são hoje pubs, bares, escolas, museu. Fui para a igreja, as igrejas que nós íamos, ninguém leva Bíblia. E eu estou falando da palavra, da importância da palavra. Ninguém mais conduz a Bíblia. Quando nós entramos, tem um espaço lá com várias Bíblias, com aquelas capas duras, parece aquela Delta Larousse. Lembra? Quem lembra, quem tem vida, experiência de vida, sabe. Delta Júnior, Delta Larousse. Dura, aquela capa dura. Aqui você pegava a Bíblia, sentava para ler. Quando você saía, você deixava ela lá. Mas nos metrôs, era todo mundo com iPod, com aí não pode, com iPad, com aí isso, com aí aquilo. E a Bíblia, a palavra deixada de lado. Uma frieza espiritual. As consequências já estão vindo agora. Consequências estão vindo. Por quê? Porque estão esquecendo do principal. Irmãos, você não está tão firme, tão forte, tão vigoroso, que tem hoje o poder de deixar a palavra de lado. Porque afinal de contas, eu doei tanto da minha vida para... Gente, quando eu vim para cá em 2010, já trouxe 2 vezes a escola de ministros. E eu me lembro que teve um episódio que alguém fez o rema, os 2 primeiros anos,
E no primeiro ano da escola ministra foi 2012. Então ele fez 2010, 2011. E quando 2012 veio, fez escola de ministro também, empolgado, e a gente junto, e ele valorizando aquilo que estava recebendo. Quando chegou em 2013, ele disse: pastor, é o seguinte, eu dediquei 3 anos da minha vida, como se fosse um fardo, irmão, como se fosse um peso. Dediquei 3 anos, 3 longos anos da minha vida para ouvir a palavra, receber da palavra. Agora, pastor, eu vou cuidar dos meus negócios. Arrebentou-se. Que conversa é essa, irmãos? Que aquilo que você se alimentou lá atrás vai te levar, vai te conduzir em triunfo para o resto da tua vida. Isso não existe, irmãos. Nós precisamos permanecer. Jesus que falou: permaneça na minha palavra. Ele não disse: no tempo que você vive, dedique um tempo na palavra, depois você pode fazer o que quiser. Não. Nananina não. Diga para o seu vizinho: nananina não. Permanecer, irmãos, fala de uma coisa constante. Não é porque nós fizemos o rema em 2000. Já pensou? Nós fizemos o rema em 2000, irmão. 2000. A gente lá se vai 2024 nós estamos. Se a gente tivesse deixado naquele tempo e tivesse simplesmente não visse mais, não desse mais credibilidade a ninguém que ministrasse, como estaríamos nós hoje? Amém? Então nós precisamos ser constantes. Agora, olha o que aconteceu com esse povo, olha a exortação que o autor aos Hebreus, ele deu, lá em Hebreus capítulo 5, eu espero que nenhum de nós estejamos nessa condição. Hebreus capítulo 5, verso 11. Diz a Bíblia: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Sabe por que são difíceis de explicar? Ele vai dizer. Porque, irmãos, a Bíblia, ela não é complicada. A Bíblia, ela não tem labirintos que você procura. Deus não está se escondendo de você. Deus, ele se expõe na sua palavra. Nós, seres humanos, é que burocratizamos a Bíblia. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê quão simples ele era, mas ao mesmo tempo quão profundo ele era nos seus ensinamentos. Ele era simples ao ponto de uma criança sentar e não chorar, mas de aprender, ao ponto de elas serem atraídas ao seu encontro. Irmão, se aquelas crianças eram atraídas a Jesus, é porque elas gostavam de Jesus. Por certo, não era só o sorriso dele, mas também era o sorriso dele. Mas as palavras dele eram como favos de mel. As palavras dele traziam, sabe, refrigério, descanso. Quando você recebe uma boa nova, não é bom? Quando você recebe, você tá, sabe, aquela expectativa gostosa, e aí simplesmente alguém liga para você, te dá um recado, sabe, te dá uma notícia boa. Você não, rapaz, que coisa boa, sabe, aquele peso sai. Eu creio, irmãos, que todas as vezes que Jesus ele estava diante de multidões ou de uma pessoa, ele trazia um refrigério só pelo fato dele destilar aquela verdade pela sua boca. Amém? Aí aqui o autor ele disse: olha, eu tinha muita coisa ainda para compartilhar, mas são difíceis de explicar. Porquanto, olha o que ele diz: vos tendes tornado. Veja, vos tendes tornado. Veja, eles não eram assim. Eles se tornaram tardios no ouvir. Ou seja, vocês começaram bem. Estava indo tudo muito bem, obrigado. Mas na caminhada, como essa pessoa chegou para mim: pastor, eu fiz rema, fiz escola de ministro, estou cheio demais, vou buscar meus negócios. Irmãos, isso não existe, porque a palavra de Deus em Mateus 6 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, e não diz o tempo, diz em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, inclusive as suas particulares, vos serão acrescentadas. Não tem isso de eu vou me dedicar demais à palavra e eu vou passar um tempo sem me dedicar, porque afinal de contas eu preciso ganhar dinheiro. Que tal você se dedicar à palavra e ganhar mais dinheiro se dedicando à palavra?
Que tal você entender a proposta de Deus e trabalhar menos e ganhar mais? Porque o desejo de Deus não é que você morra de trabalhar, é que você viva com o que você recebe e desfrute e abençoe o reino. Porque nisso, irmãos, Deus também diz, nos chama, ou nos deu uma capacidade de sermos moderados. Isso chama-se equilíbrio. Então você precisa ter equilíbrio na palavra e na sua vida diária. A Bíblia fala, continuando aqui, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, então ele está falando aqui de tempo cronológico, irmãos. Tempo cronológico. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Porque se essas pessoas, irmãos, esses hebreus, não estivessem recebendo o leite da palavra, não adiantava vir o caldo grosso. Não tem como, irmãos. O caldo grosso só vem. Uma criança, ela só começa a comer alimento sólido depois de um tempo que ela está tomando só o leite, ela vai desmamando. E aos poucos ela vai sendo acrescentado algum tipo de alimento. Nem pode ser de vez, nem pode ser de todo jeito. Tem que ter um trabalho. Agora é anormal, irmãos, uma criança que hoje tem seus 12, 13 anos, continuar vivendo só de leite. Não é assim? No tempo cronológico está errado, tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito é com a vida espiritual. Não é normal, irmãos, no tempo cronológico, nós estarmos ainda necessitando do básico. Mas sabe que, infelizmente, tem alguns lugares que só ensinam o básico. Não se sai do básico. Então não tem nem como crescer e avançar. Aí ouve o básico depois de muito tempo, e quanto mais ouve do básico, esse básico já não está mais entrando. Aí diz assim: tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasseis como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o segredo do sucesso. Aqueles que, pela prática, amém? Então, ele diz, é aqueles que recebem da palavra e a colocam na vida, no seu dia a dia. Eles usufruem, eles experimentam que a palavra é a verdade. Eles não testam, eles vivem. Irmãos, a palavra não é para ser testada. E vou ver se dá certo. Não tem isso não. É a palavra. Deus disse, eu creio, ponto final. Pastor, mas não é bem assim. Esse não é bem assim, irmãos, é razão. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tem coisas que realmente na nossa cachola é uma coisa absurda de acontecer. Mas a gente não vive pela cachola, a gente vive por aquilo que está no nosso espírito. Amém? Aleluia. Se não duvidarmos no coração, diz a Bíblia, mas crermos que se fará aquilo que dissermos, assim será. Amém? Então as crenças firmes, elas vão produzir um caráter firme. Se você crê corretamente, você vai ter um caráter firmado, irmão. Você não vai ser Maria vai com as outras. Você não vai viver como onda no mar. Forte hoje e amanhã fraco. Ou então como a galinha da Angola. Estou fraco. Já viu a galinha da Angola? Ela fala assim. Não fala, né? Estou fraco. Você não é galinha da Angola, irmão. E se tiver fraqueza, diga ao fraco, eu sou forte. Rapaz,
Deus, ele apara todas as arestas, não adianta. Às vezes a gente quer se desvencilhar. Aí diz, rapaz, mas pastor, mas eu ainda estou muito fraco. Aí a Bíblia, irmãos, que você declarou no início do culto, que ela é infalível, que ela é imutável, que ela é poderosa. Ela diz, diga ao fraco, diga. Não pense, diga, abra a boca, fale. Diga, dentro do carro, pegando o ônibus, andando a pé, eu sou forte. Pensa, irmãos, porque o pensamento é esse, sou muito fraco, eu sou fraco. Tem gente que está andando, irmão, como aqueles velhos arrastando, sabe? Engomando. Não, irmão, sai desse negócio. Pega umas ondas com idalmo. Vai surfar com o homem aí. Amém? Aleluia. Irmãos, quanto mais nós conhecermos dessa palavra, mais vamos nos firmando nela, mais teremos êxito na nossa vida. Por quê? Porque mais maturidade chegará. Aí a gente vai ter a condição, irmãos, de ouvir coisas mais firmes. Sabe, a gente vai ter condições de tomar de comer aquele pirão rebuscado, aquela feijoada pesada. Pastor, feijoada não. Eu não como porco, então você precisa se converter. Lucerna, nesse quesito, ainda é da lei. Irmãos, tudo que está aí é para a gente. Usufrua do bom e do melhor. É o desejo de Deus. Não está escrito? Isaías 1,19. Se você quiser. Se você não quiser, deixa para a Vanete, né, Vanete? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está na palavra. Então, preste atenção. A sua crença vai determinar como você age. Se você vai ter medo ou vai ser ousado. Vai estar diante daquilo que você está crendo. Se chegar um desafio para você, e você recua porque você tem medo, você vai estar sinalizando onde é que está o nível de fé que você está. Você vai estar sinalizando o nível da palavra que está dentro de você. O fato de você dizer, não, mas eu estou na palavra, isso não faz a diferença. A diferença, irmãos, na vida de um crente, entenda isso. A diferença na vida de um crente é quando a tempestade se levanta. Porque o mundo, quando tudo vai bem, o mundo parece crente. Quando tudo está bem, todo mundo é risonho, todo mundo é brincalhão. Eu trabalho com um bocado de incrédulo. E quando eles chegam, né? Amanhã, vou estar amanhã de plantão. Amanhã entra o Faz-me Rir. Está todo mundo alegre. Porque entra o Faz-me Rir. Mas, se você fosse trabalhar sexta-feira, meu amigo, é um chororô, é uma quetarreda, é uma agonia, é um aperreio. Por quê? Porque são oscilantes. A alegria deles, a longanimidade deles oscila diante da condição do dia a dia. Irmãos, isso não pode existir conosco. O sangue pode estar dando na canela. A gente tem que estar rindo com a boca de Gênesis e Apocalipse, mostrando os dentes tudinho. Boca de coringa, ó. Rindo e achando bom. Pastor, mas eu não tenho motivo de rir. Irmão, então você precisa se converter. Se um crente abre a boca e diz, eu não tenho motivo de rir, está passando. Ou alguém se levantou e essa pessoa magoou tanto você, que você ficou sem saber como lidar. Ou tem algum trauma que você ainda não se libertou e precisa ser curado nesse aspecto. De repente precisa ir até tomar até uma medicação. E nada contra isso. Porque graças a Deus que os médicos trabalham ao favor de Deus. São levantados por Deus. Sabe? Mas o normal, irmãos, eu estou falando de uma vida normal. Uma vida de crente.
Porque não tem como, irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo que a vida de crente é a melhor vida de ser vivida. Mas para ser vivida da melhor forma, a palavra precisa estar arraigada no nosso coração. Ela precisa estar encravada como uma bandeira, irmãos. Como uma sinalização, ancorados. A Bíblia diz, ata ao pescoço. O que é isso, irmãos? Atar ao pescoço. Ata o pescoço, se inclina para a minha palavra, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, dá atenção ao que eu estou te falando, presta atenção, que eu quero te trazer uma palavra de libertação. É isso que Deus está dizendo. Jesus, quando Pedro estava lá, Senhor, se for o Senhor, manda-me ter contigo, venha, não tenha medo. Porque sou eu que estou contigo. E o velho Pedro, botou lá o pezão lá na água. E, irmãos, porque ele creu na palavra. E ele começou certo, ele não afundou. Mas na caminhada, diz a Bíblia que ele tirou a atenção da palavra. E atentou para a força do vento. O que é isso? Circunstâncias. Pressões. Atentou mais para as pressões do que para a palavra de Jesus. Jesus em nenhum momento tirou os olhos daquilo que falou. Estava lá dando atenção a Pedro. Quando Jesus falou com você, irmãos, quando Deus dá uma palavra a você, Ele fixa a sua vista para você e não acabou. Ele te comprou. E Ele crê, mais do que você e do que eu, que você é um sucesso. Presta atenção, quando Deus olha para você, Ele não te vê. Como assim, pastor? Antes de te ver, Ele vê Jesus. Porque foi essa a proposta. Foi essa a proposta. Por isso que a Bíblia tem, se você for analisar, a quantidade de versículos que dizem em Cristo, nele, por Ele. Tudo é por causa disso. É uma ligação, irmãos. Nele nós estamos firmados. Nele tudo vai bem. Amém? Nele está tudo estabelecido. Através dele nós estamos, sabe, num lugar de tranquilidade, de repouso. Deixa eu ler umas passagens para você e a gente vai encerrar. De um homem que não teve a experiência que eu e você tivemos. Que experiência, pastor? De ter o Espírito Santo habitando dentro. Mas na dispensação dele parecia que tinha. Diante da convicção que ele tinha do Deus a quem ele servia. Olha esse homem chamado Davi. Algumas palavras que ele falou, ou alguns salmos que ele citou. Olha que coisa linda, irmãos. Desse homem, que eu digo, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Eu preciso me converter. Quando eu comecei a ler, escute isso. Salmo 3, de 3 a 8, diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e tomo um Rivotril. Oxe, não? Pois não é que Davi nem tomava ansiolítico, ó. Ele sabia o que fazer no tempo das angústias, no tempo das pressões. Olha aí, deito-me e pego no sono. Acordo, aleluia, porque o Senhor me sustenta. Aí ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O que é isso? Pressão. Não tenho medo da pressão. Pode dar o que der, eu não tenho medo. Pode dar o que der, pode ter a pressão que for, eu não tenho. Isso é de quem crê, irmão. Isso é para crente. Isso é palavra para crente, irmãos.
Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres dos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Aleluia, tudo banguelo. Por isso que o bicho pensa que é leão. Homem é gato banguela. Está aqui a resposta. Líbano, não trate ele, viu? Eita glória. Verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Sobre o povo do Verbo da Vida Alecrim, a tua bênção. Esse mesmo salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ele disse mais, Salmos 8:1: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele diz mais: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aleluia. Aí presta atenção, isso é a Bíblia, irmãos. A tua Bíblia tem tudo isso. Está lá, tudo para você. Diz assim, Salmo 17, versos 6 a 8. Eu te invoco, ó Deus. Quem invoca o Senhor aqui? Olha o segredo do sucesso. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. 8. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. E eu quero encerrar com esse salmo de Davi, o que eu quero trazer para você, da segurança, da confiança, e o grupo louvor já pode subir, da confiança, irmãos, que esse salmista tinha, que na verdade ele não era simplesmente um salmista, e se fosse salmista já era o suficiente, mas esse homem, ele foi tantas coisas, foi rei, salmista, profeta, um rei que fez a diferença. Sabemos do seu defeito, sabemos do seu problema, sabemos que ele não era perfeito, mas quem é perfeito aqui? E ele nem tinha o Espírito Santo dentro, todos nós temos. Ele colheu consequências, mas nem por isso a Bíblia não deixou de relatar que Deus tinha achado Davi, homem segundo o seu coração. E no momento, irmãos, que ele entendia, ele sabia que as pressões que ele passou, por ele estar firmado em Deus, por ele ter experiências com o Senhor, ele sabia que só o Senhor podia ter libertado ele, podia ter livrado ele das garras de Saul e de todo o seu exército. Aí o Salmo 18 fala sobre isso. Depois que ele foi livre, né, das perseguições, ele se levanta com uma palavra. E ele diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Sabe, irmãos, eu falei da importância de você estar firmado na palavra, da importância de você se segurar na palavra, dela ser a tua âncora, o teu porto seguro, porque não são as circunstâncias que vão ditar o seu limite. Você é um ser ilimitado. As suas crenças em Deus é que vão fazer a diferença. Amém? As suas crenças em Deus. Se você crer certo, você vai falar certo. Se você falar certo, você vai agir certo. E se você agir certo, você vai ter resultados favoráveis para a sua vida. Certa vez, irmãos, o Senhor tratou comigo de um texto que é tão propagado.
Está lá escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. Que nós não devemos nos conformar com este século, não é assim? Mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Aí tem as melhores versões, diz assim, para experimentarmos. Preste atenção, não é para saber só, para experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu chegar para você aqui, qualquer um vai dizer, que maçã gostosa. Olha, viçosa. Parece tipo exportação. Eita, bem docinha. Quem te garante? O que os seus olhos veem são traiçoeiros. Nem sempre o que você vê ou sabe é o melhor. Veja, a Bíblia diz que nós devemos renovar o nosso entendimento com a palavra, com uma finalidade. Olha aí, experimentar. Não é saber. Experimentar. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Esse versículo nunca mais vai sair da tua mente. Porque quando você se deparar com a palavra ou com cultos que você vai vir, você vai entender que a vontade de Deus para a sua vida não é só que você saiba. Esse tipo de conhecimento, irmãos, é o primeiro nível de conhecimento. Mas Deus nos chama para termos um conhecimento de epignosis. Sabe o que é isso? É o nível de conhecimento que você descobre a verdade. Você fica vislumbrado porque você viu que é bom. Mas você tem o terceiro nível do conhecimento. Você deliciosa. Rapaz, eu vou comer mais já. Eu me sentei aqui, eu disse, Luciana, tem alguma fruta por aí? Eu não vinha com isso na cabeça. Procura aí, eu disse até, como foi que eu disse? Tem um figo. Tem figo. E gente, coma aí para tu ver como é bom. Irmãos, o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, esse conhecimento da palavra, não é uma coisa teórica, porque isso não vale nada. Não é um estudo filosófico, teológico, isso não vale nada. Um conhecimento básico, isso não vale nada. Esse conhecimento só serve para você discutir Bíblia com pessoas. E nessa discussão, só quem prevalece é Satanás. Porque sai todo mundo brigado. Não funciona. Agora, no momento que você experimenta, você não vai precisar discutir doutrina. A tua vida vai mostrar para aquela pessoa que o que você está seguindo é a verdade. Experimente a verdade. E prove que Deus é bom. Que tudo que vem dele, a vontade dele para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Amém? Feche seus olhos. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está conosco, quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço. Quero te dar um aperto de mão. Aleluia. Tem alguém? Se você está no nosso meio, já nasceu de novo, mas por um motivo ou outro, pressões vieram tão fortes, e no tempo que vieram, você não tinha recebido dessa palavra. E aí você se perdeu, se decepcionou, às vezes com a liderança, às vezes com um parceiro ministerial, às vezes com a sua própria família na fé. Sabe que tem tantos casos desses, irmãos, são uma vergonha. Sabia?
Porque a gente, quando está no mundo, a gente vem para a igreja. Luciana, semana passada, ela disse isso. A gente vem para a igreja, irmãos, esse ambiente é como um hospital. A gente vem para ser curado. A gente vem para ser liberto. A gente vem para, de novo, o sorriso vir no nosso rosto. Para o fardo ser trocado, né? Porque no mundo está tão carregado, está tão pesado. Aí a gente vem para um ambiente como esse e de repente na caminhada fica pesaroso, entristecido, decepcionado. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente precisa ser irmãos uns dos outros. A gente precisa ser parceiro, companheiro, amigo, estender a mão, abraçar mais, beijar mais, conversar mais. Talvez você seja uma pessoa que nessa condição, na caminhada, teve tanta decepção que desistiu mesmo das coisas espirituais. Mas aí, aprove a Deus lhe trazer nessa noite. E se você está nessa condição, quero te fazer esse convite. Todos salvos? Se você já é salvo, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, eu quero que você venha aqui na frente. Nossos conselheiros vão ministrar a palavra para você, vão mostrar que é bíblico, e você vai experimentar. Você não vai só saber ou ver pessoas orando em outras línguas, você vai experimentar. Tem alguém? Todos cheios? Eu não sei se ela está aqui, mas eu quero orar, irmãos. Se tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, fique de pé no seu lugar. Ok. Eu quero pedir para essas pessoas que ficarem de pé, pelo menos 2 ou 3 pessoas, irem ao encontro delas. Você que está na frente com elas, e estender as mãos. Você pode tocar na cabeça delas. Vamos orar como irmãos mesmo. Lá tem uma jovem lá. Toca nela, por favor. Vamos liberar, irmãos. Eu vou dar um comando aqui. E a gente está trabalhando em equipe. A unção coletiva é mais poderosa do que a individual. Pai, no nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, tuas filhas, Pai, que estão passando por alguma situação no seu corpo físico. Eu não sei o que elas estão sentindo, mas isso não é da tua vontade, Senhor. E eu creio, Pai, que quando elas se levantaram, só o simples fato de ousarem se levantar, demonstram que elas creem. E eu creio, Pai, no teu poder libertador, no teu poder curador. Agora, nesse exato momento, Senhor, começa a entrar e dar condições daquilo que estava contra a tua palavra, tomando forma agora, Senhor. No nome de Jesus, nós desfazemos agora todo tipo de dor e enfermidade, tudo aquilo que estava contrário à tua vontade, caindo por terra, e declaramos cura para a vida deles. No nome de Jesus, eles livres desse mal, desfrutando do teu melhor, terão uma semana abençoada, dormirão hoje como o Senhor, nós declaramos aqui na tua palavra, em paz me deito e logo pego no sono, sem dor, sem nenhum tipo de desconforto, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Então eu quero orar por Bernardo, né, Luciana? Filho de Giovanni. Foi diagnosticado, ainda não tem um detalhe, mas Giovanni entrou em contato com Luciana, estava um pouco absorta, né, por algumas informações que recebeu, e nós vamos desfazer. Eu não sei nem o que é, mas também não quero nem saber, porque o nome que for está abaixo do nome de Jesus. Então a gente já manda bater em retirada e acabou. O diabo ele não se levanta, irmão, ele se acocora para cair. Amém. Aleluia. Concorda comigo, Pai, no nome de Jesus, colocamos diante de ti Bernardo, Senhor, filho de Giovanni, tua filha, tua serva. E, Senhor, nós não sabemos detalhadamente o que está acontecendo no seu corpo, mas ele é uma criança, Senhor. Ele tem idade de ter tantas experiências contigo, Pai, e nada, nenhum mal vai prevalecer no corpo dessa criança. Nós desfazemos agora na autoridade do nome de Jesus. Sim, Senhor, nós só precisamos dar um comando, assim como o próprio Jesus deu um comando e a enfermidade saiu do servo daquele centurião. Nós declaramos: enfermidade, saia do corpo de Bernardo agora, em nome de Jesus.
Declaramos corpo são. Declaramos que Bernardo, ele não morrerá, antes ele viverá, e ele contará os feitos do Senhor. Terá experiências poderosas contigo, Pai. 1000 caindo ao lado dele, 10.000 à sua direita, e ele não será atingido, e prosperará em tudo que intentar fazer, em nome de Jesus. Amém? Quantos foram alcançados nessa noite? Diga: eu vou ficar com a palavra. Aleluia. Diga: eu vou atá-la no meu pescoço. Pelo amor de Deus, na próxima semana, no culto de Santa Ceia, não chegue com uma corda e a Bíblia amarrada no seu pescoço. Entenda que isso é figurativo. Amém? Fica com a palavra. Diga para o seu vizinho, com um olhar de profeta, e aponta o dedo para ele e diga: fique com a palavra. Cadê o dedo? Fique com a palavra, né? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos terminar vendo para cá. Vamos louvar o Senhor e em seguida o pastor Wesley subirá. Fica à vontade. Sim. Foi. Me dá unção, rapaz. Você é besta, rapaz. Oxe.